Bom, na aula de hoje a gente vai falar sobre organizações e mídia, ou seja, a mídia e a ética, né? Como se comportam os meios de comunicação diante dos princípios éticos. Bom, para falar de ética na comunicação, é importante que a gente saiba quais são os princípios éticos fundamentais que norteiam a comunicação, né? Então, entre esses princípios, a gente pode citar a primazia da verdade sobre a mentira, ou seja, né, falar sempre a verdade, o respeito à honra pessoal contra a difamação em geral e as calúnias em particular, né? E a dignidade humana, que é o princípio de tudo. Ok, mas de onde surgiu a ética relacionada à comunicação, aos meios de comunicação, né? Qual a sua origem? Então, a gente pode dizer que foi a partir do surgimento dos jornais no século XVIII, né? Onde, neste mesmo momento, existia um clima conflitante entre a imprensa e os poderes públicos, né? Por quê? Porque a imprensa como poder novo contra os políticos, ou seja, a imprensa se utilizava do seu poder, né, para falar, enfim, escrever contra os políticos da época, certo? E aí surgiu nessa mesma época uma atuação que não era muito ética por parte dos jornalistas, né? E aí, a partir disso, de algumas mentiras, alguns textos contraditórios que eram publicados, o parlamento da época, então, elaborou leis que começaram a regular a atividade informativa da época. E aí, a partir do surgimento de novos meios de comunicação, como o cinema, o rádio, a televisão, né, entre outros, aumentou o nível de complicações éticas, ou seja, como controlar tudo, né? Essas novas tecnologias, digamos, de época que surgiram, como que se controla isso? Como que se faz para que esses meios eles sejam éticos, né? Sem que houvesse a possibilidade de manipulação ou distorções das informações, né? E de tudo que era veiculado. Então, se fez necessário, mais uma vez, né, que surgissem alguns princípios, enfim, algumas leis para regulamentar os meios de comunicação, certo? Aí, dentro disso, a gente pode citar a pós-modernidade, né? Com a vinda, a era da pós-modernidade, a necessidade de uma mudança nos critérios de avaliação ética, né? Assim como nós vimos lá na primeira e segunda aula, enfim, quais são essas mudanças de paradigmas éticos, né? Relacionados ao que? Aos princípios, às consequências, né? E dentro disso a gente pode dizer que a razão acabou perdendo seu status como Deus da modernidade, ou seja, né? E a gente vê que a gente age muito mais não tanto pelos princípios, mas sim muito mais pelas consequências dos nossos atos, certo? Porque o que é certo, o que é errado, né? Até que ponto eu tenho razão ou que o outro tem razão. E a partir disso é necessário que a gente faça uma reflexão, né? E essa própria reflexão sobre o que é razão, né, ela foi substituída pela astúcia e pela legalidade do momento. E aí a gente pode relacionar o mercado, né, a essa legalidade do mercado atual, pós-moderno. E aí surge uma preocupação jurídica maior dentro dessa pós-modernidade, né? Principalmente com as questões, com a forma de se comunicar que mudou, né? Com o aparecimento da internet, enfim, onde muitas vezes o que acontece é que a gente copia e cola, né? Onde nada se cria, tudo se copia. Então há necessidade sim de se preocupar. As marcas precisam se preocupar. Quem trabalha com comunicação, então nós comunicadores, a gente precisa se preocupar com aquilo que nós estamos comunicando, com aquilo que nós estamos transmitindo, né, para a sociedade. Enfim, é simplesmente um copia e cola, né, ou é algo criado a partir de algo que seja relevante. Então há necessidade sim de uma preocupação jurídica cada vez maior a partir daquilo que a gente se dispõe a fazer enquanto profissional.
E aí a gente se pega pensando na ética a partir da lógica empresarial, né? Ou seja, a ética empresarial, as grandes empresas, então, elas estão interessadas no quê? Né? No lucro, certo? Na demanda de trabalho e no lucro. E nós, enquanto profissionais, a gente tem que parar para pensar se a gente realmente vai para o mercado e se propõe a fazer tudo que as organizações nos solicitam, mesmo a gente achando que vai agir contra os nossos princípios, né? Ou a gente coloca os nossos princípios acima do mercado, né? Porque o empresariado, ele pensa na ética condicionada à oferta e demanda de trabalho, né? E aí a gente entra numa questão do setor econômico, né, que acaba agindo como um grupo de pressão sobre o setor profissional, né? Aí a gente entra numa outra discussão. Se eu, enquanto profissional, não faço, pode vir outro ocupar o meu lugar e fazer aquilo que eu deixei de fazer, porque o mercado, ele exige isso, né? Ele exige que eu faça. E aí a gente vê que o lucro, ele corre em meio realmente à informação comercial. Então, quais são os nossos desafios éticos na atualidade? Né? Primeiro, a gente pode pensar na questão da intimidade, então, né, onde isso se torna cada vez mais relativo. Por exemplo, o exibicionismo na internet, as celebridades, nós mesmos, né, enquanto pessoas, enfim, na nossa vida pessoal, tudo que a gente deixa visível ao outro, né? A questão do monopólio da comunicação, então, grandes conglomerados mundiais, então, né? Grandes marcas e a própria revolução tecnológica, a relação direta substituída pelo meio técnico, né? Ou seja, o meio ele acaba se tornando mais importante do que a qualidade daquilo que eu estou transmitindo. Então, diante do exposto, eu gostaria que vocês respondessem essas três questões, certo? E eu vou propor que vocês respondam isso de uma forma diferenciada,